Bem, acho que nós agora temos que ir na velocidade do pensamento, né, Lucas? Então, gente, nós estamos aqui com a sexta parte, sob suspeita e sob pressão. E nós, mais do que nunca, estamos sob pressão, né, Regina? Com o tempo. Vamos nessa. O único em evidência. Kardec sentia o peso desse trabalho e se preocupava. O que fazer? Tudo dependia dele. Todas as orientações, todas as buscas, todos os aconselhamentos. E, de repente, era um instrumento insubstituível? Como é que ele ficaria? Como é que ficaria a história dele, a história do Espiritismo, se Kardec faltasse? Mas os espíritos, desde aquela época, nunca alisam médium bom. Nunca alisam ninguém. Indispensável? Só o és na visão dos homens. Então, se você, como já foi colocado aqui, se você não der conta do recado, se você achar que não consegue seguir em frente, fica tranquilo. Colocaremos outro em seu lugar. E com isso a caixa postal lotava e Kardec respondia a todas as questões, mais de 10 cartas por dia, e a gente fica imaginando, já pensou Kardec com o Face na mão, com a rede social hoje? Como que nós teríamos progredido no mundo inteiro? Aí surge a sua tribuna pública, que é a Revista Espírita, que, na verdade, foi uma grande motivação da irmã Trifou. Ela que botou na cabeça dele, não, vamos trabalhar juntos, você vai conseguir, e nós vamos levar essas ideias para o mundo inteiro. Então, ele recebe uma doação de 20 milhões de francos, que foi uma alavanca poderosa para começar a dar mais estrutura ao trabalho. E quase 200 adeptos proclamam que a doutrina passa a ser uma potência, mas uma potência que estava sendo combatida com novas armas. Porque, na verdade, o Auto de Fé de Barcelona fez um efeito contrário, feitiço virou contra o feiticeiro, né? Então, divulgou completamente e fortaleceu o movimento. Mas novas armas, perseguição e intriga. Mas aí Kardec usa da mitologia, essa aqui é a cabeça de Medusa, e ele diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. Esta é a cabeça de Medusa para os egoístas. Todo mundo sabe a história de Medusa, que quando se olhava para a cabeça dela, petrificava. Então, se você age com caridade, se você age dentro da lei de amor, você segue em frente e tudo mais se desfaz. E o Espiritismo saía, então, da fase de curiosidade, chegando agora à reforma moral, que era o grande motim, o grande levante contra o materialismo. E Kardec continuava insistindo e promovendo o seu trabalho, e entre shows, fraudes que aconteciam, ele era questionado. Apareceu um famoso casal chamado Casal Giraud, e de repente questionam Kardec se o que eles faziam não era o que se fazia nas reuniões mediúnicas. E ele questiona. Na verdade, o que fazem são truques. Truques materiais, são fáceis. Mas eu quero ver eles fazerem alguma coisa relacionada à participação de um elemento inteligente. Então, entre as bodas de Caná, transformar água em vinho é fácil. Você tirar coelho da cartola é fácil. Mas você receber uma instrução inteligente, como uma voz, Saulo, Saulo, porque me persegues? Então ele coloca a figuração das bodas de Caná e da estrada de Damasco. A manifestação eminentemente física e a manifestação inteligente. Dentro da materialidade é possível sim inventar, criar, fazer situações, mas de frente com a inteligência, com a mensagem que muda e toca, é impossível haver essa mistificação. E ele fica impressionado, porque de repente pessoas de poder aquisitivo menor estão trocando os cabarés pela compra de livro. Então troca-se cabarés por leitura. E ele dizia que isso era o sinal dos tempos. A igreja continuava atacando.
Esta senhora aqui, Emílie Collignon, vocês vão ver lá com a Régina depois, a grande importância dela, quando o pároco da igreja dela mandou que ela terminasse com todas as obras de doutrina espírita que ela estava lendo. E ela responde: nem coro, nem meu culto admitir a importância das manifestações espíritas. O senhor, padre, continue com a sua paróquia. E eu, na minha casa, continuei fazendo as reuniões que faço, e nenhuma delas é um atentado à moral, e muito menos é uma afronta à idoneidade das pessoas. Com elas, eu trabalho o amor e trabalho a caridade. E aí, o que é que se fazia? Uma autópsia intelectual do movimento. Em abril de 1863, o relatório na sessão de abertura do 5º ano da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Relevância não é número de adeptos, mas a qualidade desses adeptos. Então, encarnados e desencarnados como Jobard ficavam tentando Kardec que ele deveria abrir mais, trazer mais, mas não qualquer pessoa, ele insistia. Nós temos que ter bom senso. Nós temos que trazer para nós pessoas com maturidade e conhecimento. E nisso daí, ele foi testado, porque muitos visitantes, que a gente vai ver mais na frente, buscavam a Sociedade Espírita de Paris para assistir às reuniões, dizendo que havia lido, e depois saía fazendo um movimento contrário. Personalidades comunicantes e melindres dos receptores. Isso não é coisa do passado. O médium recebia determinada personalidade, queria ser tratado com deferência, queria diferenças, queria projeção, e Kardec dizia: eu não vou atrás de ninguém. Aquele que não quiser seguir as normas de humildade, de igualdade, de fraternidade para com todos, e não aceitar a análise do produto que trazem, eu não vou atrás deles, porque outros surgirão. Então esse deve ser também o nosso posicionamento ainda hoje, porque mediunidade é uma coisa santa, mas nós, médiums, somos complicados. Enquanto nós não nos santificamos, a gente só cria problema. E essa Maria Fumaça aqui, que estava até para ouvir, Bruno, você não trouxe o podcast que tem um... Não? O Espiritismo, ele comprova, não é meio para enriquecer. Ele dá esse grande exemplo em todo o seu trabalho, não tirando um só tostão das doações que tinha para a manutenção da Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, mas ele comprova nas suas viagens, quando ele fez 20 cidades em 6 meses, às próprias expensas, já na 6ª edição do Livro dos Espíritos e na 4ª edição do Livro dos Médiuns, não gastando um tostão do caixa da Sociedade Espírita de Paris. Ele bancava tudo, né? Então isso aí é exemplo para nós, né? Vamos para as reuniões, para as regionais, então vamos pagar o nosso hotelzinho, vamos colaborar, vamos, qualquer viagem, vamos bancar a nossa parte. Por que é que a organização tem que pagar para nós? É uma forma da gente colaborar. Então aumenta o número dos que nada viram, porque leram e compreenderam. Então a doutrina saiu da fase da curiosidade, não mais o batimento das mesas. E ela cresceu na fase de programação de filosofia, de entendimento. E passa agora a ter um papel preponderante na reforma da humanidade. Então essa é a grande trilogia da doutrina espírita em seu nascedouro, em seu desenvolvimento e no seu futuro. Nós estamos aqui. Então, a pergunta é: o que temos transformado em nós a partir do momento em que o Espiritismo entra em nossas vidas? Ixi! Por quê? Porque nós temos 3 categorias de espíritos, desde aquela época até agora. Os que creem nos fenômenos, mas não deduzem qualquer consequência moral. Os fenômenos existem, eu acredito em espírito, eu sei que as almas do outro mundo comunicam, pode até me orientar, mas isso não significa nada, não sai disso. Continua sendo a mesma pessoa, sem preocupar em transformar os seus defeitos em qualidades. Então, é uma qualidade que nós temos que verificar. Isso existe em nós? Nós cremos? Somente cremos?
Existem aqueles que percebem o alcance moral, mas o aplicam aos outros. Olha, você não faz caridade não, Vera? Tem cascavel no bolso? Mas eu mesmo, no meu, está fechadinho, não tiro nada, né? E uma terceira categoria: aceitam as consequências da doutrina e se esforçam por praticar sua moral. Isso aqui é o ideal. Isso aqui é o sonho de consumo de todo espírita que adentra os pórticos da doutrina espírita. Então, nós temos que fortalecer em nós, realmente, essa aceitação das consequências morais e das modificações que nos competem fazer. E Kardec percebe, no andar da carruagem, que os médiuns são, na verdade, os grandes inimigos internos da doutrina. E aí ele cria uma coisa interessante. Olha, se você for um Ivo, isso é um problema. Então nós temos, com todo respeito aos Ivos do mundo inteiro, nós temos que fugir de ter conosco esse perfil. Você sabe o que é um perfil de Ivo? Vocês têm ideia? O que é um perfil Ivo? Então olha só. Interesse material. É o que a Ruth Schaffer teve. Ela recebeu as mensagens, brigou com Kardec, abandonou porque ele recebia. Ela não entendia que estava havendo a fomentação de uma nova doutrina. E ela não recebeu nada. Porque mais de 70% das perguntas do Livro dos Espíritos fui eu que recebi. Mas é instrumento. Então, nada de Ivo no meu território. Vaidade, né? Porque eu recebo, porque eu falo de cima, porque... Não tem espaço para isso dentro da real doutrina espírita. Orgulho. Então, esse é o Ivo que faz mal, que é indigesto e que prejudica a doutrina, que caminha conosco e apesar de nós. Então, isso aí é questiúncula que nós temos que trabalhar conosco, porque a doutrina espírita, na verdade, é consolo aos que sofrem, coragem aos decaídos, e arranca o homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, e, consequentemente, detém o homem, talvez, até no limiar do crime. Por quê? Porque ele sabe que ele vai estar o tempo inteiro em contato com ele mesmo, e o mal, em momento algum, compensa. Então, isso aqui é a competência da doutrina espírita. Isso aqui é a eficiência que nós temos que desenvolver em nosso trabalho dentro da doutrina espírita. E a igreja continua preocupada, porque gente séria também se atira a esse erro. Em maio de 1863, o espiritismo é acusado como um causador de alienação mental. Pretensos médiuns, meu tempo acabou, a caridade é vista como ideias comunistas, o livre-arbítrio é negação de Deus, e os santos que comunicam, Santo Agostinho, São Luís, e não sei mais quem, dentro da própria doutrina, é uma heresia. Isso não existe, São Vicente Paulo, né? Então, a doutrina entra em um perigoso progresso. Para quem? Para os seus inimigos filosóficos. E Kardec continua, entre sermões furibundos, jumentos saudosos e bengaladas invisíveis, ele vai em frente, apanhando, mas aprendeu a sigir os lombos e toca, continuando o seu trabalho, né? E começam a acusar vítimas inocentes da epidemia espírita, começam a acusar Kardec de que ele ganha, ele gasta com ele mesmo. Aí ele, como contador, começa a entrar em cena e a fazer cálculos, e a mostrar, através da doutrina espírita, que, na verdade, não é isto o que vai acontecer. E o espiritismo começa a avançar pelo interior do país. De que forma? Através do descontentamento dos padres. Quanto mais eles hostilizam nos sermões os postulados espíritas, mais as pessoas se interessam e mais as pessoas passam a buscar as reuniões e o esclarecimento. Suplícios morais começam a ser retratados pelos comunicantes, anunciados para que se tome cuidado.
para que se busque o fortalecimento espiritual. A hora é grave e solene. Erasto, discípulo de apóstolo Paulo, foi o que mais se preocupou com esse quesito. A gente pode verificar isso nas colocações dele em toda a Revista Espírita. Para trás, então, todas as mesquinhas discussões, todas as perguntas ociosas e todas as vãs pretensões de proeminência e amor próprio. Ocupai-vos dos grandes interesses. E logo em seguida, o grande golpe para Kardec, surge os 4 evangelhos de Rustem, que vocês vão ver com a Régina mais em frente. E passa a doutrina espírita a ser reconhecida como um código moral nos bairros mais populares de várias cidades, sobretudo na região da Bélgica. Novas associações surgem, a tal ponto os belgas se envolvem com o codificador e com o seu trabalho, que o que é que acontece? Quando acontece o desencarne de Kardec, são os belgas que propõem aquele dolmen que hoje é um monumento no Père Lachaise. São os belgas que trazem aquela frase que se encontra em um dos romances de Goethe. Nascer, morrer, renascer ainda, tal é a lei. Essa frase, gente, não é de Kardec. Não é de Kardec, né? E a comunicação de espíritos em comprometimento moral extremo traz a Kardec a possibilidade de coletar essas mensagens e dar origem, então, a uma nova obra, que seria o Céu e Inferno. Latour, um que havia sido guilhotinado, piedade, que é a guilhotina perto do quanto sofro agora. E ele relata que todos os crimes que ele fez, todo mundo que ele matou, estava ali cobrando dele. Perder a cabeça não foi nada. O problema era o sofrimento dele do outro lado, em contato com quem? Com sua própria consciência. Aquilo que a gente falou, do interesse de Kardec em manter realmente pessoas mais maduras, interessadas e sérias. 2 jovens de Moscou chegam e pedem para assistir a reunião e depois saem dizendo que tudo era charlatanice. Aí Kardec faz um placar, manda essa mensagem ser analisada por vários médiuns e todos eles chegam à conclusão de que, por 6-1, que Kardec estava certo ao repetir aos médiuns: nunca, em hipótese nenhuma, cobre pelo trabalho. Aprenda a dar de graça o que de graça se recebe. E, logo em seguida, o Hilaire, um camponês, começa a trabalhar e a operar fraudes. Ele é preso porque ele transforma a mediunidade em uma fonte de ganho. Mas os espíritos nos orientam: mediunidade não é a profissão. Mediunidade é uma força-tarefa, é uma ação a favor do bem. E, encerrando, Victor Hugo trabalha a favor da doutrina espírita. Ele não tinha dúvida em encarar a morte, como não tinha dúvida em encarar a vida. E o médium registrou: as palavras do poeta correram sobre esta assembleia como um sopro sonoro. Fizeram os espíritos estremecerem, evocaram minha alma, que ainda flutua incerta no éter infinito. Então, mais uma adesão de uma obra que é toda pautada também na espiritualidade.